E se a maior parte do que a gente aprendeu sobre lealdade de clientes estivesse, na verdade, errada? Pois é, existe uma lei no marketing que é comprovada por décadas de dados e que desafia praticamente tudo que a gente pensa sobre crescimento. Entender essa lei pode mudar uma estratégia da água para o vinho. Já ignorá-la, bom, como a gente vai ver, pode custar muito, mas muito caro. Tudo começa com uma pergunta que meio que bagunça o nosso senso comum de marketing. Sabe aquela ideia de que é preciso escolher entre conquistar novos clientes ou fidelizar os que já existem? E se essa escolha for, na verdade, uma grande ilusão? Vamos dar uma olhada no que a gente chama de paradoxo da lealdade. Pensa um pouco nas maiores marcas de qualquer categoria. Agora, pensa nas menores. Os dados mostram, de forma bem consistente, que as marcas líderes de mercado não só têm muito mais clientes, como esses clientes também compram delas com uma frequência um pouquinho maior. Ou seja, elas são maiores e, por consequência, parecem ser mais amadas. Mas por quê? Será que elas são simplesmente melhores em tudo que fazem, inclusive em fidelização? A resposta para isso é, no mínimo, surpreendente. A resposta que a gente mais ouve, aquele mito que domina muitas salas de reunião, é mais ou menos essa. O foco tem que ser nos clientes atuais. É aquela velha história de que reter é mais barato do que adquirir. Mas, como os pesquisadores do Ehrenberg Bass Institute apontam, essa é uma das ilusões mais persistentes e perigosas da estratégia de marketing. E essa ilusão não é nada inofensiva, viu? Ela acaba direcionando bilhões em orçamentos de marketing para as iniciativas erradas, define metas que quase nunca levam a um crescimento de verdade e, no fim das contas, pode moldar carreiras inteiras na direção errada. O custo desse erro de cálculo é simplesmente enorme. Vamos pensar naqueles programas de CRM super complexos, nos sistemas de pontos, clubes de vantagens. Como Byron Sharp documenta muito bem no livro How Brands Grow, a maior parte desses investimentos não gera um crescimento que se sustenta. Eles acabam recompensando clientes que, olha, já seriam leais de qualquer jeito e fazem muito pouco para expandir a base de consumidores da marca, que é o que realmente move o ponteiro do crescimento. Aquela ideia de que uma marca pode simplesmente escolher vou crescer via aquisição ou vou crescer via retenção. Segundo as evidências empíricas, isso é pura fantasia. Não existe essa encruzilhada estratégica. Os dados mostram que só existe um caminho viável para o crescimento sustentável. E acredite, não é o que a maioria pensa. E é aqui que a gente chega no coração da coisa. A resposta para o tal paradoxo da lealdade e a chave para uma estratégia de crescimento que funciona de verdade, tudo isso tem um nome. A lei de Double Jeopardy, ou, em bom português, a dupla penalidade. Então, o ponto central é este. Double Jeopardy não é uma teoria, não é uma opinião. É uma lei empírica. Ela descreve uma regularidade, um padrão previsível no comportamento de compra. E o que ela diz é simples e, ao mesmo tempo, brutal. Marcas pequenas são penalizadas 2 vezes. A primeira penalidade é bem óbvia. Elas têm muito menos gente comprando. Isso é o que a gente chama de baixa penetração. Agora, a segunda penalidade é a que desafia a nossa intuição. Os poucos clientes que essas marcas têm também são, na média, um pouquinho menos leais. Eles compram com uma frequência um pouco menor do que os clientes das marcas grandes. E é fundamental reforçar isso aqui. Não estamos falando da opinião de um guru de marketing. Estamos falando do resultado de décadas de análise de dados de painéis de consumidores em centenas de categorias, um trabalho liderado por pesquisadores como Andrew Ehrenberg e, mais recentemente, Byron Sharp lá no Ehrenberg Bass Institute. Isso é ciência de marketing. Ponto. Certo. Então vamos olhar para as evidências. Porque é aqui que a lei deixa de ser só um conceito abstrato e se torna uma ferramenta de gestão que simplesmente não dá para negar. Dá uma olhada nesta tabela do mercado de sabão em pó na China. A líder, Omo, tem um market share quase 15 vezes maior que a Kiono. Mas olha que interessante, a frequência de compra dela é só o dobro. A diferença gigantesca está na penetração. 24% dos lares compram Omo, contra só 4% que compram Kion. Isso mostra a lei em plena ação. A lealdade varia muito pouco entre as marcas. O que define o tamanho é o número de compradores. A conclusão aqui é radical. A lealdade é um resultado do market share, não a sua causa. E esse padrão não é uma coisa exclusiva da China, não. Este gráfico mostra exatamente a mesma lei para refrigerantes na África. Cada pontinho desses é uma marca. Repara na relação quase perfeita. Quanto mais para a direita uma marca está, ou seja, maior a sua penetração, mais para cima ela também está, com maior frequência de compra. O ponto crucial e o mais fascinante é o canto superior esquerdo desse gráfico. Ele está vazio.
Simplesmente não existem marcas pequenas com clientes super leais. Elas são basicamente um mito do marketing. E se ainda restou alguma dúvida sobre onde o foco deveria estar, este gráfico do IPA Databank, que analisou milhares de campanhas de marketing, é o argumento final. Campanhas focadas em penetração geram, na média, efeitos de crescimento muito maiores do que aquelas focadas em lealdade. Os números são claros, 53% contra 15%. Não tem muita margem para interpretação aqui. E não, isso não vale só para sabão em pó ou refrigerante. A pesquisa do Ehrenberg Bass Institute já confirmou esse padrão da dupla penalidade em mercados B2B, serviços financeiros, varejo, luxo e tantos outros. A lei é praticamente universal. Ok, a gente já entendeu que a lei é real e os dados são claros. Mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Como é que isso se traduz na prática em um plano de marketing que realmente funciona? Bom, a implicação é uma verdadeira inversão de prioridades. O foco deixa de ser aquele esforço quase obsessivo em reter e extrair mais valor dos clientes atuais e passa a ser uma busca incansável por aquisição de novos clientes. O alvo não são os clientes leais, mas sim todos os compradores da categoria, principalmente aqueles milhões de compradores leves, que compram a marca raramente ou, quem sabe, ainda nem compram. Então, os imperativos estratégicos ficam bem claros, né? A prioridade número 1 é sempre aumentar a penetração. O trabalho do marketing passa a ser construir o que o Instituto chama de disponibilidade mental e física, ou seja, ser fácil de lembrar nas mais diversas situações de compra e, claro, ser fácil de encontrar no ponto de venda. E, o que é crucial, entender que uma marca em declínio não está perdendo clientes mais rápido que as outras, ela simplesmente não está conseguindo adquirir novos clientes na mesma velocidade. Adotar essa perspectiva que é totalmente baseada em evidências é o que separa as estratégias que realmente funcionam daquelas que só ficam seguindo mitos do mercado. Isso nos leva a uma avaliação bem prática. Se a estratégia de uma marca hoje prioriza retenção acima de penetração, ou se avalia o crescimento sem olhar para o market share real, ela pode estar simplesmente ignorando o que a ciência já demonstrou por décadas. É exatamente por isso que uma abordagem de marketing baseada em evidências, como a lei de Double Jeopardy, é tão fundamental. Usar esses princípios para diagnosticar as barreiras e desenhar estratégias é o que permite que marcas cresçam de forma consistente, alinhadas a como o mercado de fato funciona. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. A estratégia de marketing de uma organização está construída sobre um mito conveniente ou sobre uma lei científica comprovada? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro de uma marca.